Amém. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Nós intitulamos este culto de hoje como culto de libertação. Porém, é um culto que todos os milagres, tudo que nós esperamos de Jesus pode acontecer, não somente a libertação. Basta que nós tenhamos fé. Basta que nós abramos nossos corações e desejemos o que Deus tem para nós. Nós temos visto aí, todos nós vimos o que Deus operou, e tem operado aqui, e vai operar ainda através da vida do pastor Alex. E eu sei que, como eu, todos ficaram surpreendidos. Só que não é o pastor Alex que faz, sim Jesus, amém? E Jesus tem procurado, assim como ele usa a vida do pastor Alex, Jesus tem procurado também pessoas que se disponibilizem a fazer o mesmo que ele, mas também coisas maiores. Porque Jesus Cristo, ele precisa de pessoas comprometidas. Hoje um rapaz me perguntou por que se eu acreditava que Moisés tinha conversado com Deus. Eu falei para ele que sim, mas o que Moisés tem de melhor do que os outros? E a explicação que eu dei para ele é a que eu tenho no meu coração. Moisés pagou um alto preço para ser amigo de Jesus, para ser amigo de Deus. Quanto maior é o preço que você paga, quanto maior é a sua dedicação, quanto maior é o seu empenho, quanto maior é a sua busca e a sua fé, quanto maior é o seu entendimento de quem é o teu Deus, mais amigo dele você se torna. E quanto mais amigo você é de alguém, mais intimidade você tem. E quanto mais íntimo você é, mais você vai conhecendo quem é o teu amigo. Então por isso eu creio que Moisés falou face a face com o Senhor. Mas eu também creio que nós também podemos. Eu creio que nós podemos ser igual a Moisés. Eu creio que nós podemos ter fé maior do que a de Abraão. Eu creio que nós podemos fazer coisas maiores do que todas essas pessoas aqui citadas na Bíblia. Por quê? Porque se mesmo Deus que usou a vida dessas pessoas, se faz presente no dia de hoje. E quer operar coisas maiores. Porque foi isso que Jesus disse, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Então nós precisamos entender, compreender e ver que nós estamos aqui com o tesouro na mão. Nós estamos com a chave para muitas coisas na mão. Nós só precisamos nos comprometer com o Senhor, nos tornar amigos do Senhor. Esse é o nosso objetivo e às vezes nós diminuímos o tamanho do nosso Deus. E nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que ama, é o Deus que traz à existência aquilo que nunca existiu, que não existe. Esse é o nosso Deus. E Jesus disse assim, em Lucas 4, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Libertar os cativos, dar vista aos cegos, salvar, curar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Ele disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem poder. E quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele disse para os discípulos, eis que me dado todo o poder no céu e na terra.
E eu repasso para vocês. E vocês farão coisas maiores. Então, se o Espírito do Senhor era com ele, nós recebemos essa unção do Senhor, o Espírito do Senhor é conosco. E nós vamos fazer coisas maiores. Amém? Vamos pedir a Deus a nossa libertação. Muitas vezes a gente acha que se liberta porque a gente está oprimido pelo diabo. As coisas do inferno têm se levantado. Às vezes a gente tem que se libertar desse sentimento de que a gente não pode, de que a gente não consegue. Eu não fui escolhido para isso. Eu não sirvo para isso. Realmente a gente pode até ser tudo isso que a gente pensa. Mas o nosso Deus faz com que nós sejamos úteis, com que nós sirvamos, e o nosso Deus nos capacita a fazer aquilo que nós sequer imaginamos que nós podemos. Amém? Então vamos pedir para Deus essa libertação de nós mesmos, para que nós possamos crescer no reino de Deus e ser um instrumento do Senhor, aquele instrumento meio de utilidades, crente bombril, né? Amém? Irmãos, fiquem à vontade, de joelho, em pé, orem com fervor, peçam para Cristo, para que cada um de vocês, que cada um de nós seja um grande instrumento do Senhor. Amém? Amém, Senhor. Mais um dia nós estamos na tua casa, graças à tua misericórdia, Senhor. Estamos aqui para agradecer a Ti, Deus amado, pelo Teu grande amor, pela Tua provisão, pela Tua graça, pelos Teus livramentos. Estamos aqui, Pai amado, para louvar o Teu nome, Senhor Jesus, pelas oportunidades diárias que o Senhor tem nos dado, pelo sustento diário. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar a todo tempo, a todo instante, a todo momento ao nosso lado, nos conduzindo, nos ajudando, nos ensinando, nos mostrando, Deus amado, a presença do Teu Espírito, nos mostrando o Teu poder, nos mostrando, Pai amado, o Teu agir nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua misericórdia que é renovada todos os dias. Muito obrigado pelo Teu amor maravilhoso, Senhor, que nos libertou, que nos salvou, que nos tirou, Pai amado, do mundo de perdição, e nos trouxe para a luz, Pai amado, nos trouxe para um caminho que há de nos levar para a salvação. Muito obrigado, Deus amado, por entregar o Teu Filho, tão amado e querido, por amor de nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz, Senhor, porque enquanto o Senhor estava cumprindo todas as promessas do Pai, enquanto o Senhor estava cumprindo todos os mandamentos do nosso Pai, o Senhor estava pensando em cada um de nós, porque o Senhor já via cada um de nós. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece, pelos nossos nomes, que o Senhor nos chama pelo nome, Senhor. Então eu creio, nós cremos como uma igreja Tua aqui na terra, que o Senhor já esperava que cada um de nós estivéssemos aqui, Senhor. Nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Deus da eternidade, Deus da glória. Nós pedimos a Ti, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito venha neste local hoje, de uma forma diferente. Que o Teu Santo Espírito venha encher as nossas vidas de uma maneira diferente, Senhor. Que o Teu Santo Espírito encontre em nossos corações, Deus Todo-Poderoso, o espaço, a liberdade que o Senhor ainda não conseguiu encontrar, Pai. Que o Senhor possa falar hoje em nossos corações de uma maneira única, Senhor. Que em nome de Jesus, cada um de nós hoje possa sentir, Pai amado, o crescimento do Teu Espírito em nosso ser. Que todo o nosso coração, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, Pai amado, seja tomada pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos sentir a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, a Tua autoridade. Sentir, Pai amado, o Teu cheiro. Sentir, Pai amado, o Teu carinho, nos abraçando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, fala hoje conosco de uma forma como nunca falaste, Senhor. Fala hoje com a Tua igreja de uma maneira como o Senhor nunca se apresentou, Senhor. Como nós nunca deixamos, Pai amado, que o Senhor se apresentasse. Que nós possamos hoje, Pai amado, ser cheios da Tua presença. Que nós possamos hoje retirar de nós, Deus amado, tudo aquilo que é desagradável a Ti. Que nós devemos permitir no fundo do nosso coração, Senhor, que todas as coisas que Te entristecem, que Te afastam de nós, Senhor, que nós venhamos dar a autoridade, a permissão a Ti, que o Senhor arranque tudo de nós, mas que o Senhor enche com a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós clamamos a Ti, Deus amado. Fala conosco, Senhor. Renova as nossas forças físicas, Senhor. Renova nossas forças espirituais. Renova nossa comunhão contigo. Renova, Pai amado,
os teus votos com nós. Faça, Pai amado, conosco novos votos, novos acordos. Faça conosco, Pai amado, novos pratos, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos estar dispostos a estar contigo sempre em todas as situações. Que nós possamos ter um discernimento do Espírito, Pai amado. Que nós possamos sentir a tua presença tão forte em nossas vidas. Que nós venhamos em todos os instantes, em todos os nossos passos, Senhor. Em todas as nossas atitudes, está sempre sentindo que é o Senhor, nós conduzindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o teu Santo Espírito seja o condutor das nossas vidas. Que o teu Santo Espírito seja o condutor dos nossos gestos, de nossos pensamentos, do nosso querer, do nosso agir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos ter tanta comunhão contigo, que nós possamos, Pai amado, estar falando contigo face a face, como já vimos na tua palavra, sendo declarado que houve isso que aconteceu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o irmão, Pai amado, que aqui está, que cada um de nós que aqui estamos, Senhor, não venha Deus Todo-Poderoso, permitindo agir do teu Espírito, Senhor. Que teu Espírito Santo possa, Deus Todo-Poderoso, capacitar cada um de nós, usar cada um de nós, fazer, Pai amado, nas nossas vidas instrumentos teus, e fazer, Deus Todo-Poderoso, com que se cumpra todos os teus planos, todo o teu querer, Pai amado, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós pedimos, que o Senhor venha retirar, Pai amado, toda obra maligna, que o Senhor venha repreender, destruir, queimar, Senhor, todo o império das trevas contra as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de mentira, de engano, todo espírito de tristeza, de desânimo, Senhor, seja destruído, seja queimado, Senhor. Em nome de Jesus, envia, Pai amado, os teus anjos para a espada de fogo aqui, Senhor, e que eles possam ir retirando, destruindo, expulsando, Pai amado, todo e qualquer demônio maldito que ousou se levantar contra a tua obra, contra a tua igreja, contra os teus servos, contra os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se há algum espírito enganoso aqui, Senhor, se há, Pai amado, alguma armadilha, alguma armação, Senhor, para que o fluir do teu espírito, para que o mundo a ti não venha ser conforme o teu querer, que o Senhor já possa ir destruindo e queimando todo impedimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai amado, que o único espírito, Pai amado, que venha ter liberdade aqui seja o teu santo e maravilhoso Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que as portas dos céus hoje, Senhor, sejam abertas, que as janelas do céu sejam abertas, que o céu caia, Pai amado, sobre este local, Senhor, que os teus anjos, que a tua presença, que o teu Santo Espírito venha fluir neste local, Pai amado, em nome de Jesus, e que nós venhamos te adorar, glorificar e exaltar o teu nome santo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que em nome do Senhor Jesus, tudo que aqui for feito, tudo que aqui for falado, que o teu Santo Espírito possa vir testificar, que o teu nome possa ser glorificado, Senhor, através dos testemunhos, através dos louvores, através da pregação da tua palavra, através das orações, através de tudo, Pai amado, de toda e qualquer manifestação aqui, o teu nome venha ser glorificado, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que cada irmão, cada servo teu, Senhor, possa sair daqui edificado, transformado, modificado, Pai amado, em nome de Jesus, e pronto, Deus Todo-Poderoso, para estar fazendo a tua plena e maravilhosa vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que nós entregamos, Pai amado, mais uma vez, as nossas vidas em tuas mãos, que nós entregamos, Pai amado, todo o nosso ser em tuas mãos, que nós entregamos as nossas vontades e desejos, que nós entregamos os nossos corações, que nós entregamos, Pai amado, os nossos negócios, que nós entregamos, Pai amado, os nossos esposos, os maridos, os filhos em tuas mãos, as nossas famílias, Pai amado, em tuas mãos, porque nós sabemos que estamos entregando nas mãos certas, e nós sabemos que fomos conduzidos por ti, Senhor, só teremos vitórias, seremos um povo de vitória, seremos um povo que chegará até os céus, seremos um povo, Pai amado, que o teu nome será glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas, Senhor, porque o nosso maior desejo, Senhor, é estar te servindo, é estar fazendo a tua vontade,
É poder ver Deus Todo-Poderoso, teu nome glorificado. É poder, Pai amado, sentir que o teu Espírito está usando cada um de nós para trazer vidas aguardadas, para levar transformações até os lares, para levar, Pai amado, salvação, para levar livramento, para, Pai amado, ser usado de acordo com o teu querer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, Deus Todo-Poderoso, cada um de nós, independente da função que nós temos aqui, independente do tempo que nós estamos na tua casa, Senhor, independente, Deus Todo-Poderoso, dos anos que aqui estamos, Senhor, nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, usa cada um de nós com autoridade, usa, Paizinho, para cada um de nós com o teu poder, e que quando nós orarmos, Senhor Deus amado, o teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, quando nós orarmos, Paizinho amado, e o que nós orarmos venha acontecer, Paizinho amado, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se nós orarmos, Paizinho amado, na tua casa, se nós orarmos nos nossos carros, se nós orarmos, Paizinho amado, no caixá, se nós orarmos, Paizinho amado, nos nossos lares, onde quer que nós oremos, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado, que milagres aconteçam, que transformações aconteçam, e que nós possamos ser, Paizinho amado, vistos aí fora como instrumentos teus, e que somente o teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Paizinho amado, tudo que aqui será feito, abençoa o povo que aqui está, abençoa os irmãos que não vieram e que estão a caminho, Senhor. Não permita que Satanás e suas astúcias, Senhor, impeçam que eles venham. E aqueles que não puderem vir, Senhor, por qualquer que seja o motivo, que em nome do Senhor Jesus, o teu Santo Espírito possa visitá-los, Senhor. O teu Santo Espírito possa falar com eles. Mas, amado, se há enfermos, que o teu Santo Espírito vai lá e cura a enfermidade agora, em nome de Jesus, Pai. Se há Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão em combate espiritual, na dúvida, Senhor, o teu Santo Espírito vai e leva a decisão que eles levam, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós desejamos e clamamos, Deus Todo-Poderoso. Essa igreja cheia da tua presença, mas cheia também, Pai amado, dos teus filhos, dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus Todo-Poderoso, nós desejamos, Deus amado, um dia novo, uma vida nova, umas situações novas contigo, Senhor. Em nome de Jesus, então, que o Senhor haja, Pai amado, que o Senhor use as nossas vidas e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Nós sabemos que tu estás na direção de todas as coisas. Então, em nome de Jesus, nos liberta, Senhor, de nós mesmos, nos liberta dos nossos medos, nos liberta dos enganos, nos liberta, Pai amado, das mentiras, nos liberta, Pai amado, das células enganosas, nos liberta de tudo aquilo, Deus amado, que tem nos afastado de Ti, que tem impedido o nosso crescimento espiritual, que tem impedido a nossa comunhão contigo. Retira, Jesus, retira de nós tudo que afasta o teu Santo Espírito de nós, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ser grandes, Paizinho amado, grandes instrumentos em tuas mãos, Senhor. Nós possamos estar disponíveis e dispostos em todas as situações, Senhor, mas que em nome do Senhor Jesus, somente o teu nome seja glorificado, somente o teu nome seja louvado e adorado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fala em nossos corações hoje com profundidade, Senhor. Fala em nossos corações com autoridade e faça a tua vontade, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome santo e te agradecemos, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que nós possamos ser a diferença, não somente no nosso meio, mas que nós possamos ser a diferença em todos os lugares que nós formos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Agradeço a oportunidade, passo por louvor. Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, nesse sábado. Alguns irmãos não puderam estar hoje. O evangelista Cláudio está hoje servindo ao Senhor com os irmãos em Comaxo. Já com quem a Adriana estão viajando.
Hoje o Adriano, o Juninho, a Isabela, a Sandra, alguns aí estão com uma certa gripe de barriga, algum mal-estar, alguma doença, enfermidade. Né? Tem comadres também, tem alguns enfermos lá, mas que o Senhor possa repreender todo o mal, amém? Que logo passe essa época aí, que nós possamos estar bem, a glória de Deus. Alguma parte também, muitas vezes, certo do aniversário, né? Por causa desse trabalho que tem sido feito. Ainda vai continuar, né? Nessa uma bênção que Deus nos deu, foi poder, nós vamos fazer na quarta-feira agora, o último culto com o pastor aqui em Itacaoca, e nós vamos reunir as igrejas, né? As igrejas concordaram em reunir para fazer um culto especial, um culto diferente, um culto em cada um vai estar participando de uma parte. Eu deixei aqui alguns convites que o pastor Éder mandou, eles fizeram os convites lá para nós distribuirmos, todos possam levar, possam convidar seus amigos mais próximos, as pessoas que trabalham com você, e tem um cartaz lá embaixo, então vai ter esse culto na quarta-feira agora, às 8 horas da noite, a partir das 8 horas, nós vamos estar lá orando já, vai ser realizado lá no salão do Posto Jacó, em Fukuoka, né? Não é longe, é perto, alguns irmãos que não souberem, procurem saber, mas vai ser bênção, né? O pastor vai estar, né, se os irmãos puderem, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, estejam jejuando, orando para que Deus possa levar as pessoas, para que Deus possa tocar nos corações, as pessoas possam ouvir a palavra, que Deus também possa realizar a sua obra na vida das pessoas, para que elas possam crer, né, que Deus é poderoso para fazer muito mais amém. Então é isso, amém? E é batalha, irmãos, é combate mesmo, né? A gente fica um pouco mal também nessa época, a gente sabe que uma parte grande é sexo espiritual, mas a Bíblia resistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Então vamos combater, porque é um bom combate, o Senhor está do nosso lado. Vamos louvar o Senhor nessa hora em nome de Jesus. Antes de louvar, dê para o seu irmão da esquerda, da direita, dê um sorriso para ele e diga: Deus, ele está aqui, irmão. Deus está aqui, amém? Deus está aqui. Alguns irmãos não estão, né? Hoje é um culto, entre aspas, normal, mas Deus nunca falta, amém? Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, irmão. Deus está aqui, amém? Deus está aqui. Deus.
Jesus está orando, Jesus vai voltar logo, aleluia. Se prepare para encontrar com Ele, aleluia, Jesus. Glória a Deus, é maravilhoso o que Deus faz, amém? Aleluia. Mas a melhor coisa é ter Ele como amigo, amém? Maravilhoso poder mergulhar com Jesus, maravilhoso poder operar os mais maravilhosos amigos dele, amém? É a salvação dele na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Ele fez o Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E a gente pode confiar. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E a gente pode confiar.
És maravilhoso, Aleluia, Jesus, maravilhoso, aleluia, Deus, controle na direção da nossa vida. Maravilhoso é poder nossa vida pertencer a Deus, auxiliado por Ele, conduzido por Ele. Aleluia. Maravilhoso é poder ter Jesus no nosso barco. Aleluia. Glória a Jesus. Minha vida é um mestre, meu coração é meu mestre, o meu caminho é um mestre, minha esperança é um mestre, minha vida é claro. Minha vida é do mestre, meu coração é do mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre.
Direciona todo o teu caminho, aquele que te dá esperança. Aleluia, glória ao teu santo, Senhor. Nossa vida é tua, Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos. Aquele que está coração, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Nós te glorificamos, Pai. Exaltamos, Deus, te adoramos, Pai. Não deixa mais de Deus, Pai. Não deixa ser um barco sem valeria. Deixa a nossa vida ser, Senhor, um barco cansado, Deus. Um barco que não tem tempestade. Cansado de mais valor, Deus. Deus. Um barco restaurante sagrado. Direciona, Senhor. Nossa vida ser um barquinho, Deus. Que a presença de Jesus esteja nele. Que a presença do Mestre esteja nele, Pai. Olha a glória do teu santo, Deus. Meu direcionar a caminho do teu povo, Pai, na tua busca, na tua presença, Senhor. Neste mundo mal, neste mundo perverso, neste mundo corrupto, Senhor. Direciona a nossa vida, Pai. Deixa o barco naufragar. Deixa a nossa vida naufragar, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, no céu. O teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, Deus. Que as tempestades, Deus, os ventos contrários, sejam, Senhor Deus, uma condição, seja, Senhor Deus, uma oportunidade para ver da tua glória, para ver o Senhor da glória, Deus se acalmar, para ver o Senhor amado, o Senhor da morte, Senhor, vem calar, quando você chegar, nós possamos chegar apurados, Senhor, no corpo seguro, para a glória do teu santo nome, Pai. Aleluia. Você não está à deriva, a tua vida não é um barco à deriva, a tua vida não é um barco sem leme, sem guia,
Aleluia, glória a Deus. Sua vida é direcionada e precisa ser direcionada por Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Aleluia. Não quer naufragar. Em nome de Jesus, a família, o casamento, a felicidade, a vida em cada área. Em nome de Jesus, não naufragará. Se Jesus estiver na direção, se Jesus estiver na condução. Aleluia. Glória a Deus. Na direção da nossa vida, Jesus. Peça Jesus nesta noite. Entregue ao homem o leme da tua vida, do barco da tua vida, novamente nas tuas mãos. Entrega a Jesus. Entrega ao Espírito Santo. Deixa ele direcionar. Deixa ele guiar. Deixa ele conduzir. Aleluia. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesta noite entregar, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, em tua direção. Oh Deus, como as coisas têm condenado, quando nós vamos, quando nós direcionamos, Senhor, quando nós determinamos, Pai, quando nós somos lugar certo, Pai, se a nossa vida estiver constantemente nas tuas mãos, com o Senhor guiando, com o Senhor direcionando, com o Senhor guiando, aleluia. Deus, vem ser o capitão do nosso lado, Deus, nós possamos, Senhor, no seu dia, cada dia, possamos, Deus, desejar e ter a tua vontade boa, feita, em nome de Jesus, assim, pela glória, Deus, seja reverente o nosso Senhor, seja reverente o nosso Mestre, nosso Guia, nosso Deus, aquele que nos conduz e nos faz, onde existe a voz do Espírito, Senhor, tem falado muitas vezes no nosso coração. Deus poderoso. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Oh Deus. Oh Deus. Graça. Deus. Oh 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 Deus. Muitas vidas, irmãos, estão como estão, porque não entregaram para Jesus o lar, não entregaram para Jesus a direção, ainda não deixaram Jesus ser piloto, ainda não deixaram Jesus ser guia, o capitão. E muitas vezes estão sendo lançados no mar fogo, no mar do meio, no mar bravio, revoltoso, porque Jesus entra no meu Senhor, pode estar dentro do barco, mas ele está lá no cantinho ouvindo. Jesus não pode estar no canto ouvindo, ele tem que ser o capitão do barco, ele tem que ser o guia, ele tem que ser o Senhor, ele tem que ser a direção certa, ele tem que ser a luz, ele tem que ser aquele que tem à frente a decisão final. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Senhor, nos dê essa confiança de entregar plenamente a condução da nossa vida em tuas mãos. Que nós sejamos mais que decidimos e determinamos, mas ser o Senhor, meu Deus, seja o Senhor que determina, que nós possamos seguir a tua orientação, a tua direção, por mais que não seja a nossa vontade, mas é a tua. Aleluia, Jesus. Muitos iam, Senhor, deixar abandonar o sofrimento, Senhor, quando a sua vida como um barquinho estiver completamente em sua tua direção. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, minha vida. Aleluia. Aleluia. Declaro a sua Deus, a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus.
Entregue os teus caminhos ao Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Nesta noite queremos completamente entregar a nossa vida aos teus irmãos. Queremos entregar a nossa vida por Deus, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja verdadeiramente Senhor da nossa vida. Para a glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, por poder estar aqui na tua casa, por tua presença ser real no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem toda a liberdade para estar passando, estar ouvindo, estar movendo, estar fazendo, agindo. Além do Senhor, Pai, da liberdade para fazer. Em nome de Jesus, acontecer a abertura. Segura Deus, Senhor, Deus, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, pedindo, todo o seu lugar, esteja ligado no Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Quando a gente liga no Senhor, o Senhor fala no nosso coração. Uma coisa que Deus está falando no coração aqui, não tem claramente mesmo, era isso. E muitas vidas não têm ainda entregado realmente as suas vidas na mão do Mestre, né? O seu coração, o seu caminho, sua esperança, e por isso estão sofrendo tanto. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer ver você sofrendo mais. Mas para isso você precisa entender que você precisa entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. Ele tem que ser realmente o Senhor. Ele tem que ser realmente o capitão do seu barco. Aí eu lembrava que, parece que Deus vai colocar no nosso coração mesmo, que Jesus ele até está fazendo parte das vidas de todos. Porém, ele está lá no cantinho, deitado no travesseiro, só sendo um passageiro, só sendo mais um no barco. E ele quer ser o Senhor do barco, ele quer ser o capitão do barco, ele quer ser o guia do barco, ele quer estar com o leme na mão, ele quer estar direcionando e passando entre muitas ondas bravias. Amém? Mas para isso você precisa urgentemente entregar. Às vezes uma área você já entregou, às vezes outra área não. Você e eu precisamos entregar cada área da nossa vida na condução do Mestre. Assim essa tormenta vai passar. Esse mar vai se acalmar. E se não acalmar, ele vai conduzir de tal forma que você vai chegar do outro lado. Você vai passar por meio dessas turbulências, desses ventos, dessas ondas bravias, mas o seu barco não vai se despedaçar. O seu barco não vai naufragar. O seu barco não vai ficar à deriva. Você vai chegar no porto seguro. Você vai chegar lá vitorioso, porque você vai estar no barco que ele vai guiar. Amém? Então, nós cantamos aqui, Deus falou no meu coração isso. Muitas pessoas estão sofrendo e eu não me satisfaço, eu me alegro com o sofrimento dessas pessoas. E justamente porque não tem deixado o seu piloto da sua vida, o piloto do seu barco. Amém? Então vamos ouvir isso, vamos deixar Jesus comandar a nossa vida para a glória do seu nome. Amém? O Senhor seja louvado. Vamos glorificar o Senhor agora através das oportunidades em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, saber a oportunidade para que cada um de nós venhamos glorificar o nome do Senhor. É a hora de nós falarmos o que o Senhor tem feito. Né? Venha e declare o que o Senhor tem feito na sua vida. Eu creio que muitos têm que falar. Muitos têm o que dizer de Jesus. Nós somos testemunhas do Senhor Deus. E para sermos testemunhas é quando nós somos chamados à frente, testemunhamos de algo. Hoje nós estamos aqui testemunhando o que Deus faz. Amém? Alguém quer essa oportunidade? Alguém quer ser abençoado no dia de hoje? Vamos cá. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Concluir a igreja para o Senhor. Eu queria confessar, né, uma coisa para os irmãos, que há uns anos atrás, né, eu vim aqui pedir uma cura, né, e eu pensei, né, que fosse uma cura. Primeiramente, queria pedir perdão a Deus, ao pastor, aos irmãos,
Eu fiquei meses, né, vim aqui dando esse testemunho, fiquei meses, pensei que eu tinha sido curada, infelizmente a enfermidade continuou, né, e pelo meu temor a Deus, porque não podemos falar o nome do Senhor em vão, eu vim aqui pedir perdão para Deus, para o pastor, para os irmãos, porque pelo temor que eu sinto por Deus. Então, a enfermidade, eu não fui curada. Ficou meses e eu pensei que tinha sido curada. Então, eu vim pedir perdão, né? Primeiramente para Deus, para os irmãos, para o pastor, né? Que pelo temor do Senhor, poder falar do nome dele em vão. Então, eu agradeço ao Senhor por esse temor que eu sinto na minha vida, por estar sentindo isso, e que o Senhor venha me exortar cada dia a falar os meus erros, os meus pecados, para mim se consertar. E eu queria agradecer. Palmas para o Senhor. Deus é tudo sim, não. Né? Deus é correto. Nós não precisamos aumentar nossa bênção e diminuir. O Senhor sabe de todas as coisas e é um Deus fiel. Né? Glória seja dado o nome do Senhor. Autoridade está com o ambiente. Cumprimento a igreja que apareceu. Tem dois testemunhos. Eu deixo o Rafa na escola às 9 horas da manhã, né, gente, até às 9. Tem dia que eu 9h05, 9h10, 10 para as 9. Resolvi. Tem uma ruinha que corta a 160 por trás do Bombini, que não pode passar carro das 7 às 9. E eu nunca passo por ali, né? Eu vou até no semáforo e viro. Aí não sei o que deu no meio, eu entrei nessa rua. Aí que eu lembrei. Tinha a polícia. Aí a polícia ia me parar, não parou. Eu olhei no relógio do carro, era 9h01. Aí foi um livramento, né? Aí mais pra frente, no estacionamento, eu tinha um monte de carro parado, né? Fazendo as latinhas, né? Aí eu glorifico o nome do Senhor. Mais um foi. A polícia até pensou 2 vezes. Assim. Aí, segunda, mais um testemunho é que, apesar de, desde o fim do ano passado até agora, eu consegui, né, movimentar a minha firma, os compradores de venda, vai chegar só 1º de fevereiro. E faz 3 meses que eu estou sem salário, mas Deus vem me honrando. Cada dia eu estou conseguindo pagar minhas contas, sobreviver, e eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Gostaria de deixar uma palavra para os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Amém? Se estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Assim diz a palavra do Senhor. E as coisas velhas as passaram, e tudo se fez novo na nossa vida. Amém, graças a Deus. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nem mesmo esquecer disso. Somos nova criatura. Quando estamos em Cristo, né, então já tudo passou. Colocamos realmente um ponto final naquilo tudo que era para trás. E o nosso alvo agora é para frente. Né? Passado, vamos deixar no museu. Nós vamos viver o que Deus quer de cada um de nós. Porque quando nós puxamos algo no passado, esse algo pode te prender. Porque toda vez que nós lembramos algo do passado, aquilo volta a machucar. Aquilo volta a nos deixar no mesmo lugar. É como se nós retrocedemos de tudo aquilo que nós tememos. Então, quando nós
confiamos em Jesus, quando nós temos essa confiança, nós deixamos tudo para trás. Seja qual área for da nossa vida, né? Vamos procurar colocar isso nas mãos do Senhor. Dizer, Senhor, carreguei contigo, porque a palavra de Deus diz isso para nós. Quando nós estamos com Jesus, nova criatura nós somos. As coisas já se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É tão impressionante isso, porque no capítulo 6 já diz aqui, no versículo 4, mas já a parte B, diz assim: na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Assim nós somos, possuímos tudo. Quando nós temos o Senhor, quando nós temos Jesus, nós possuímos tudo. Essa certeza que nós temos que ter. Né? O seu Deus possui tudo. Se você está com o Senhor, você vai possuir tudo. Né? Essa confiança, nenhum de nós devemos esquecer. Se nós estamos com Jesus, o Senhor fará por nós, o Senhor pelejará por nós. Estamos com Ele, nós temos tudo. Podemos passar por todas essas coisas, como aqui nessa parte já diz assim, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Porque, como desconhecidos, nós somos bem conhecidos no inferno. Quando nós servimos ao Senhor, como nós temos visto, nós estamos numa campanha onde estamos brigando com o inferno, nós estamos em batalha com o inferno. E Satanás conhece o teu nome. E quando Satanás conhece o teu nome e ele treme diante de você, é porque o Deus vive lá em você. Então é assim que nós temos que ser, nós temos que buscar esse Deus conosco, porque ele pode se levantar, mas aquele que está com você é maior do que tudo isso, amém? Não deixe que o diabo ganhe de você, não deixe que as trevas venham ganhar de você. Busque, quando você está fraco, aí é que você está forte. Assim diz o Senhor, quando você está fraco, mas se você está de joelho ao Senhor, você vai ficar forte. Então não deixe que nada venha abalar, que as enfermidades do momento que há de vir, também está repreendido também, né? Que o Senhor cura também o seu povo, o Senhor quer a casa do Senhor, o povo louvando ao Senhor. Então vamos ser fortes, nós somos novas criaturas. O diabo não vai ter acesso às nossas vidas quando nós andamos em retidão com o Senhor. Em retidão ao Senhor. Em nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Eu agradeço a oportunidade, passo pelas ofertas. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Vamos ofertar ao Senhor com alegria, amém? Quero deixar para os irmãos uma palavra aqui em Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Lucas 5, do 1 em diante. Glórias a Deus, nós estamos aqui na casa do Senhor. É um privilégio, né? Uma oportunidade que o Senhor nos deu. Sei que todos os irmãos queriam estar aqui também, né? Devem estar assistindo pela internet, né? Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Lucas 5, do 1 em diante, diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Essa passagem, toda vez que eu leio ela, eu acho muito maravilhosa mesmo, né? Nós vemos aqui Jesus ele operando um grande milagre na vida desses pescadores, dessas pessoas que eram simples, né? E eles tentaram, com a força deles, né, no trabalho deles, no conhecimento deles, eles tentaram pescar aquela noite toda e eles não conseguiram. E muitas vezes, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, trabalhe, né, a gente não vê o resultado do nosso trabalho. Mas aqui, né, diz que Simão ele respondeu ao Senhor que porque o Senhor Jesus ele estava ali dando aquela ordem, dando aquele ensinamento, ele iria obedecer. Né? E a gente vê que por causa da obediência na vida de Simão, ele pôde ver esse grande milagre, né? Que diz que eles começaram, quando eles puxaram a rede, tinham tantos peixes que encheu o barco, eles chamaram os amigos deles, estavam ali quase afundando de tanto peixe, de tanta abundância, de tanta provisão que Deus mandou naquele dia, né? Que nós possamos também ter o nosso coração fiel, e assim como o irmão Ieide, né, falou que mesmo que a gente não veja ali na nossa mão o pagamento daquele mês, mas ele vê, né, que o Senhor ele supriu todas as necessidades, né, o irmão tem sido fiel ao Senhor. Então que nós possamos ter esse coração também diante do nosso Deus, crer na palavra que o Senhor disse, né, que quando nós somos fiéis a Ele, nada vai nos faltar. Então vamos buscar cada dia essa fidelidade e nós vamos ver a provisão do Senhor na nossa vida e nós vamos ter como eles tiveram em abundância para repartir, para dar para aqueles que necessitarem, que estiverem também à nossa volta, amém? Em nome de Jesus, operte ao Senhor com alegria e creia que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Amém? Tenha cuidado, que eu já você está escorregando um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos na sua oferta ao Senhor, amém? E oro para que Deus abençoe, né, a vida de cada um dos irmãos, que dê muita prosperidade mesmo, porque a gente vê que os irmãos têm um coração assim bom, né? Tem um coração disposto a ajudar na obra do Senhor. Então, que o Senhor possa prosperar a sua vida e que muito mais, né, você possa ajudar na casa do Senhor e que muito mais nós possamos fazer em prol do reino de Deus, amém? Em nome de Jesus, Senhor, Deus meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos a Deus, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, Senhor, por a oportunidade, Senhor, que nós temos, Senhor, de ofertar a Ti. Te agradecemos, Senhor, por estar na Tua casa, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. Sabemos, Senhor, que se estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Continua, Senhor, conosco. Repreende, Senhor, devorador, tudo aquilo que vem trazer embaraço, Senhor, atrapalha na vida financeira do Teu povo, Senhor, na igreja, em nome de Jesus, que caia por terra, que as janelas do céu, Senhor, esteja abertas sobre o Teu povo. Vem, Senhor, dando saúde, vem dando, Senhor, livramentos, ó Deus, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, Senhor, que haja abundância, Senhor, na nossa vida, que possamos ver, Senhor, também o Teu milagre, Senhor, na nossa vida material, Senhor, na igreja, que nada, Senhor, nos falte, para que a cada dia, Senhor, possamos glorificar o Teu nome, porque ofertamos, Senhor, dizimamos a Deus, porque cremos também, Senhor, na Tua
tua palavra, cremos, Senhor, na tua fidelidade, Senhor, que tu és o Deus de toda provisão e que nada, Senhor, tem nos faltado. Ó Deus, recebe, porque é com alegria, Senhor, que nós apresentamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor também com alegria, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Filemão. Amém? Vamos que souberem dela. Filemão. Antes de Hebreus. Antes de Hebreus. Bem? Vamos fechar? É um livro grande, né? Filemão, vamos ver do versículo 1 até o versículo 14. Filemão, do versículo 1 ao versículo 14. Vou ler aqui na minha versão. Os irmãos acompanham na sua, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, fala, Deus, aos nossos corações nesta noite, através da tua poderosa, preciosa palavra, Deus. Nós entregamos nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, que teu Espírito Santo possa falar, Senhor, para a glória do teu nome, aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos, que nós gostaríamos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor, receber de ti nesta noite. E com a tua palavra, Senhor, teu Espírito esteja operando essa ação, essa libertação, essa mudança em nossos corações para a glória do teu nome santo. Nós oramos, Pai, que aprendemos todo o mal e só o teu Espírito tenha feito neste lugar. Te agradecemos por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer de o seu lugar. Repita assim comigo o tema dessa mensagem: graça, transformação, amor e perdão. Amém? Essas 4 palavras aí, que são 4 coisas fortes, 4 coisas muito importantes que nós vemos em todo o Evangelho, e que eu diria que, para mim, é o tema desse pequeno livro, desse livro de uma página só, esse livro de um capítulo só, com 25 versículos, irmãos, mas que nele aprendemos e vemos coisas tremendas, coisas importantes para as nossas vidas. Eu estava refletindo nessa semana o que pregar, o que trazer para os irmãos, e Deus colocou
no meu coração o livro de Filemon. Aí eu fui ler, pesquisar o que esse livro fala, o que ele pode nos ensinar, o que Deus pode nos tratar através desse livro. E eu vi que esse livro, irmãos, ele é uma pequena carta que foi colocada junto com os livros sagrados, aqueles considerados completamente inspirados pelo Espírito Santo, porque certamente foi. Quando Paulo escreveu, não era ele simplesmente, era o Espírito de Deus soprando dentro dele essa palavra, para que ele escrevesse essa carta, que é na verdade mais um bilhete. Foi um bilhete que ele mandou para Filemon. Enquanto nós vamos vendo na história, quando você vai estudar, pesquisar, que Filemon morava em Colossos, ele era uma pessoa influente ali, era uma pessoa bem vivida, uma pessoa abastada, e que se converteu ao Evangelho. E quando Paulo, na prisão em Roma, escreve a carta aos Colossenses, em especial, em particular, ele faz um bilhetinho e ele pede que fosse entregue diretamente a Filemon, porque era algo pessoal para ele, mas que Deus nem expõe depois no cânon sagrado da Bíblia, nos livros sagrados, para que ficasse aqui, para servir para nós hoje também. Porque o que Filemon passou é o que muitas vezes nós passamos também na nossa vida. O que Filemon experimentou, muitas vezes nós experimentamos também. O que ele sentiu, muitas vezes nós sentimos também. Né? E ele, através disso, vai entender muito mais profundamente a graça de Deus, a transformação que Deus opera na vida de alguém. Ele vai entender muito mais profundamente o que é o amor de Deus. E ele vai entender também mais sobre o perdão de Deus, que ele precisou liberar aqui, como nós vemos e vamos ver no decorrer aqui dessa mensagem em nome de Jesus. Então, como eu disse para os irmãos, quem escreveu essa pequena carta, que é mais um bilhete, foi o apóstolo Paulo. Nessa ocasião, estava em Roma preso, talvez na sua primeira prisão. Ele teve 2 prisões. Na primeira, ele acabou sendo solto por um tempo, mas depois é preso pela segunda vez e daí morre. E nessas prisões que ele teve, era uma prisão domiciliar, era uma prisão lá numa cadeia, mas uma prisão domiciliar, onde ele tinha certa liberdade, talvez preso numa casa, e ali ele recebia os seus discípulos, ele podia pregar para as pessoas que vinham até ele pregou até para a guarda romana, onde muitos acabaram se convertendo ao Evangelho, através do poder de Deus, através da mensagem que Paulo pregava. E uma das coisas que Paulo fez nesse tempo, nesses anos em que ele ficou preso em Roma, em que ele esteve encarcerado, sempre que ele ficou encarcerado em algumas outras ocasiões, ele não perdia tempo, ele remia o tempo como ele mesmo nos ensina a fazer. E ele sempre pegava lápis e papel, caneta e papel, e ele sempre, mesmo preso, mesmo naquela situação tão difícil, às vezes até ali sob risco de morte, ele não se preocupava com a própria vida. Ele escrevia encorajando as igrejas, ele escrevia falando para as igrejas se alegrarem, ele escrevia recomendando, repetindo os mesmos ensinos, as mesmas palavras, porque o seu coração tinha um cuidado muito grande pela noiva do Senhor Jesus, pela igreja. E assim era Paulo, ele era isso, ele era dessa forma. Ele não se importava consigo mesmo, porque ele mesmo dizia: eu não sei se é melhor partir e estar com Cristo, ou se eu gostaria de estar mais um tempo no meio de vós, para produzir em vocês algum fruto, para gerar algo bom, alguma coisa mais boa em vocês. Eu não sei o que eu desejo, porque ele tinha certeza plena da sua salvação em Cristo, amém? E de que estava fazendo a vontade de Deus. E Paulo, quando ele escreve esse bilhete a Filemon, ele envia juntamente com a carta aos Colossenses, que é levada por um obreiro chamado Tíquico. Ele foi quem sai de Roma e vai entregar essa carta na mão dos líderes da igreja de Colossos. Inclusive, Filemon era um desses líderes. Ali poderia existir várias pequenas igrejas que não tinham templos e eram reunidos em casa ou em algum local, em algum cenáculo. Eles se reuniam. E a Bíblia vem nos dizer que ele, quando entrega essa carta aos Colossenses, entrega também essa pequena carta, esse bilhete a Filemon. Filemon, que era daquela cidade, um homem rico, um homem influente, ele havia se convertido ao Evangelho justamente através do ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo esteve ali, Deus usou ele para passar ali, para implantar a igreja, para pregar o Evangelho ali. Com certeza, na primeira vez, Filemon foi justamente um desses que foi tocado pela palavra de Deus, pelo Evangelho, e se entregou, se rendeu a Jesus Cristo. E Filemon, no decorrer daquela igreja, ele vai se destacando, ele vai aprendendo a palavra,
ele vai se destacando na liderança e Deus vai abençoando e vai usando a vida de Filemon como um líder, como uma pessoa influente entre a igreja também. Ele acaba formando uma igreja na sua própria casa, como Paulo saudando, diz, olha, eu saúdo também a igreja que está reunida com você em sua casa. E pelo que a carta mostra, pela intimidade com que Paulo ele tratava Filemon, ele se tornou para Filemon se tornou para ele mais do que um membro da igreja, mais do que um cooperador, como ele diz aqui que Filemon era, um colaborador, um cooperador no Evangelho. Ele disse que Filemon também era um companheiro de lutas, né? Era um obreiro fiel, um obreiro valoroso, mas pela intimidade com que Paulo escreve para Filemon, parece que ele se tornou mais do que isso ainda para Paulo. Ele teve ali uma ligação forte com Filemon, e Filemon acaba se tornando um amigo de Paulo também. Além de colaborador, de companheiro de batalha e peleja, Filemon se torna um amigo de Paulo. E Paulo diz que quando orava pela igreja de Filemon, pela igreja de Colossos, ele em particular, sempre orava em particular por Filemon, para que Deus o abençoasse, para que Deus o capacitasse mais, para que Deus usasse ainda mais a vida de Filemon. O próprio Paulo aqui, irmãos, ele dá testemunho de Filemon, dizendo mais a respeito de Filemon, dizendo que, primeiro, Filemon era um homem cheio de fé, né, como ele vai dizendo aqui onde nós lemos, ele era um homem cheio de fé no Senhor Jesus. Ele era um obreiro de valor, mas também era um homem cheio de fé no Senhor Jesus. Ele também era um homem que amava verdadeiramente e sinceramente os irmãos em Cristo. Ele amava os irmãos. Ele era também, o apóstolo Paulo diz, que ele era uma pessoa, que ele era um irmão que sempre procurava transmitir ânimo ao coração dos santos. Ele transmitia sempre uma palavra de exaltação, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra que, por mais que tivesse certa cobrança naquela palavra, mas tinha algo de ânimo que fazia a pessoa se levantar, fazia a pessoa prosseguir juntamente com Cristo Jesus. Ele tinha essa facilidade, ele tinha isso na vida dele, na mensagem dele, na pregação dele, no aconselhamento dele. Filemon tinha isso. Filemon realmente ele se preocupava com as pessoas, irmãos. Ele tinha preocupação com as pessoas. Ele não queria ser só um líder da igreja de Colossos. Ele não queria ser só uma pessoa influente. Ele se preocupava de verdade com as pessoas. Amém? E nós precisamos aprender isso com Filemon. É interessante que o nome dele, o nome Filemon, significa, o significado desse nome é aquele que ama. Né? E em Cristo Jesus, se ele não era assim antes, se ele só tinha um nome com esse significado, em Cristo Jesus esse significado se tornou real, se tornou algo verdadeiro, algo realmente válido na vida de Filemon, porque realmente, como Paulo dá testemunho dele, ele amava os irmãos, ele cuidava dos irmãos, ele se importava com os irmãos, ele transmitia ânimo ao coração dos irmãos, né? Então esse era Filemon. E o que Paulo faz aqui, irmãos, na carta a Filemon, não é só para testemunho de Filemon. Paulo louva Filemon, ele elogia Filemon, né, por causa do seu trabalho, da sua fé, do seu amor e do seu cuidado com as pessoas, com a igreja. Ele elogia, ele louva Filemon por isso. E é interessante que em Provérbios 27, versículo 2, diz assim, que outros te louvem, não a tua própria boca, outros, não os teus próprios lábios, né? Que outros te elogiem, que outros falem de você, ao seu respeito, quem você é, o que você faz para a glória de Deus, as coisas que você faz em favor das pessoas, que outros te louvem e não os teus próprios lábios. Porque tem gente que na igreja louva a si mesmo. Tem gente que muitas vezes diz, eu sou um bom marido, mas o seu testemunho somente a respeito de si não diz nada. Se o teu testemunho em relação a ser um bom marido estiver acompanhado pelo louvor, pelo elogio, pelo testemunho da sua esposa dizendo ele é um bom marido, aí sim esse testemunho é válido. Muita gente diz assim, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, mas se o teu testemunho a respeito de ti mesmo não estiver embasado também no testemunho do seu filho, do seu pai, dizendo, não, esse é um bom filho, não, ele é um bom pai, realmente, um filho realmente já tem entendimento do que é um bom pai. Se ele não tiver conjunto com o testemunho do outro, o seu testemunho só a respeito de você não tem valor. O seu testemunho, o seu louvor em respeito de si mesmo não vale nada.
Se eu disser, eu sou um bom pastor, eu sou um ótimo pastor, eu sou um bom crente, eu sou uma boa ovelha, mas se o seu testemunho não estiver acompanhado com louvor, com elogio, com o testemunho da ovelha, do crente, dizendo, não, ele realmente era um bom pastor, dizendo, não, realmente, o pastor dizendo, ele é uma boa ovelha, um bom crente, o seu testemunho não tem valor, porque o Senhor diz que não teus lábios te louvem, mas que outros lábios te louvem, que outros lábios falem a respeito de você, que outros lábios elogiem você pelo que você é em Cristo Jesus, pelo que você é em Deus. Amém, irmãos? Assim vai ter valor o nosso testemunho. E é o que acontece com o Filemão. Paulo não só dá testemunho dele, Paulo elogia, Paulo louva e diz, olha, realmente é tudo isso aí que eu tenho ouvido falar, eu convivi com ele, eu sei quem ele é tudo isso aí, talvez até muito mais. Então, Filemão era esse homem crente, irmãos. Porém, como eu disse aos irmãos, era um homem rico que possuía escravos. Isso era permitido na época. Nessa época era normal ainda, não havia problema em as pessoas terem escravos. Porém, ninguém podia também fazer qualquer coisa com escravo do jeito que queria. Havia certas leis em relação a isso, né? E algo aconteceu que deixou Filemão muito chateado, talvez até mesmo muito irritado, muito nervoso, muito bravo. Ninguém sabe o sentimento que se passou pelo coração de Filemão. Quando acontece algo, né? Um dos seus escravos, ele foge e ele ainda leva alguns objetos ou algum valor que estava na casa do seu senhor, de Filemão. E ele deve ter ficado furioso com aquilo. Um escravo, irmão, se ele fugisse e fosse recuperado, o que acontecia? Ele podia levar uma surra terrível, ele poderia levar uma surra tremenda. O seu senhor tinha direito de fazer isso. Mas quando ele furtava, era algo pior, porque o seu senhor, ele poderia entregar esse escravo às autoridades, e a pena para esse escravo que roubava era até mesmo a pena de morte. O escravo que roubasse o seu senhor, ele poderia até mesmo morrer. Então era isso que poderia acontecer com esse escravo do qual Paulo está falando agora, aqui nessa carta, que é Onésimo. Esse Onésimo, que era esse escravo de Filemão, que foge, além de fugir, rouba alguma coisa do seu senhor, nas suas perambulações, ele vai acabar chegando a Roma, talvez até usando aqueles bens que ele roubou do seu senhor. E ele vai se deparar justamente com quem? Com o apóstolo Paulo, que era amigo de Filemão e que era uma autoridade acima de Filemão ali na igreja. E nós vemos aqui, irmãos, essas três pessoas principais, esses três personagens principais dentro desse livro. É falado sobre, é citado Timóteo, é citado Áfia, é citado Arquipo, é citado Epáfras, é citado Lucas, é citado Demas, é citado outras pessoas. Mas essas três pessoas são as principais envolvidas nesse problema que surgiu na vida de Filemão e vai acabar encontrando Paulo lá em Roma. Essas três pessoas. E olhando aqui primeiro para Paulo, falei já sobre Filemão um pouco, e olhando para Paulo, irmãos, eu vejo aqui como é interessante e é um exemplo para nós a forma sábia como Paulo lidar com aquela situação. Como Paulo, ao escrever para Filemão, se relaciona com ele, trata ele, até chegar no seu objetivo principal, que era falar sobre Onésimo e convencer Filemão a perdoar Onésimo e receber Onésimo de volta como seu escravo novamente, mas sem imputar nem um dano, nem um prejuízo, ou uma surra, ou até mesmo entregá-lo às autoridades para que ele fosse preso e até morto. Paulo vai desenvolvendo muita sabedoria. Nós vemos, irmãos, podemos aprender com Paulo como é tremendo quando nós temos essa sabedoria também. Olha o que Paulo faz, lendo a carta, primeiramente ele apresenta a sua saudação, como é normal ele fazer. Ele saúda a Filemão e depois ele diz da sua intercessão por ele, pela sua família, por aquela igreja, e ele vai assim, né? Ele vai se preparando ele vai amaciando o Filemão, para depois chegar no seu objetivo principal. Ele vai tratando ele com muita sabedoria, irmãos, e é isso que muitas vezes nos falta, né? E Paulo, como um mestre, como um pastor, como um obreiro, ele tinha essa sabedoria para chegar, para resolver a situação. Ele vai preparando o terreno, né? Ele faz depois aqueles elogios devidos, aqueles elogios que não era bajulação, era elogio válido, era elogio sincero, porque Filemão era tudo aquilo
Quando Onésimo foge de Filemon, ele já era crente, ele já era um crente, então quer dizer o quê? Ele era um bom senhor, ele não era um senhor que oprimia as pessoas, ele não era um senhor que maltratava os seus servos, mas o Onésimo sim, era um escravo talvez mau, um escravo que não trabalhava direito, era um escravo talvez insubmisso, talvez até vendo a bondade do seu senhor que agora era crente, né? Era talvez tudo isso aí, como Paulo mesmo vai dizer dele, que ele era inútil, mas agora se tornou útil no Senhor. Né? Então, só depois de preparar toda aquela situação, aquele caminho, que Paulo, declarando ali bênção sobre Filemon, ele então entra na conversa e diz, olha, o motivo de eu estar escrevendo é por isso, né? Eu preciso falar sobre essa pessoa, eu me encontrei com ele, eu estou com ele aqui, e ele vai tratando então a Filemon até chegar naquela conversa. E quando ele vai falar sobre Onésimo, Filemon já estava quebrantado, Filemon já estava feliz, Filemon já sentia no coração saudade de Paulo, né? Depois daquelas palavras boas que ele falou, da intercessão que ele fazia, da bênção que ele declarou, Filemon já estava com o coração quebrantado. Então veja, irmão, quanta sabedoria de Paulo nessa situação e nessa ocasião em lidar com Filemon. E nós vemos que no versículo 17 ao 19, olha o que Paulo diz aí. Se você tiver com a Bíblia aberta em Filemon, acompanhe aí o 17 ao 19. Olha como Paulo ele vai falar com Filemon. Ele diz assim, no 17 ao 19, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a tua própria vida. Né? Então, Paulo lembra o Filemon de como ele investiu a sua vida na vida de Filemon, enquanto ele o ajudou, enquanto ele o ensinou, enquanto tempo ele dedicou a ele, enquanto esteve ali em Colossos. Né? E ele diz, olha, eu vou enviar Onésimo a você. Eu peço que você o receba, eu peço que você o perdoe, eu peço que você o receba já não mais como um escravo só, mas como um irmão em Cristo, porque ele mudou, ele se converteu, eu discipulei ele já não é a mesma pessoa mais, ele está disposto a voltar. Né? Onésimo não tinha a obrigação de voltar, ele poderia fugir dali mais para dentro, mas ele ouvindo o conselho do apóstolo Paulo, ele estava determinado a voltar, mas ele tinha medo de como Filemon receberia de volta, se ele compreenderia, se ele acreditaria que ele realmente havia se convertido a Cristo e era agora uma nova pessoa. Tira ele um pouquinho. Né? Então, do 17 ao 19, ele diz aí, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E um dia, Martinho Lutero estava lendo essa carta aqui de Filemon. E quando ele chega nessa parte aqui, Lutero escreve alguma coisa sobre o livro de Filemon. E ele diz que o apóstolo Paulo estava se colocando diante de Filemon, assim como Jesus Cristo, diante de Filemon em favor de Onésimo, assim como Jesus Cristo se colocou diante do Pai em favor de nós. Ele estava assumindo a culpa de Onésimo. Ele estava assumindo a dívida de Onésimo. Estava dizendo para Filemon, olha Filemon, se realmente tu me consideras, você vai imputar toda a dívida de Onésimo na minha conta. Você vai colocar tudo o que ele deve, todo o mal que ele te fez, tudo que ele te prejudicou. Você vai pôr na minha conta e eu vou te pagar quando eu for. Eu vou te pagar, pode deixar que eu vou acertar com você. Mas olha, eu quero te lembrar também que você me deve a tua própria vida. Será que Filemon, se ele teve a oportunidade de se encontrar com Paulo mais uma vez em vida, será que Filemon teve coragem de cobrar qualquer coisa, irmãos? Será que ele teve coragem? Ele não teve coragem, porque naquele momento veio a lembrança dele, tudo que Paulo fez por ele, a amizade que Paulo lhe tinha, o amor, o tempo que ele dedicou, tudo veio na mente, no coração de Filemon naquela hora. Né? Então Paulo vai construindo essa situação, vai envolvendo Filemon dessa maneira, nesses 25 versículos, irmãos, de uma forma tão tremenda e poderosa. Né? E ele vai se colocando, na verdade, em toda essa pequena carta, é isso que você vê. Paulo, na sua sabedoria,
Paulo, sendo um grande imitador de Cristo e sabendo muito bem o que Cristo fez, né? Ele vai agir dessa mesma forma. Realmente, não só nesses versículos, mas em toda a carta. Ele vai se colocando diante de Filemon em favor de Onésimo, assim como Cristo se colocou diante do Pai em favor de cada um de nós, assumindo a sua culpa, né? Tomando sobre si a sua dívida. Ele mesmo disse que Cristo, quando morreu por nós, ele riscou a cédula de dívida que era contra a nossa vida, porque ele assumiu na cruz as nossas culpas, ele assumiu na cruz as nossas dívidas, ele assumiu na cruz os nossos pecados. Ele estava, nem mal, ele ia ser imputado sobre nós, porque todo mal, todo o castigo estava sendo imputado sobre ele, quando nós nos lançamos aos seus pés, quando nós somos purificados por seu sangue, ele está assumindo tudo o que era nossa dívida. Assim, Paulo também, com a sua sabedoria e com o entendimento que ele tinha em relação a Cristo, ele se coloca diante de Filemon e faz a mesma coisa. No versículo 21 ainda diz assim, no versículo 21, escrevo com a certeza de que você fará o que peço e ainda fará mais do que eu estou pedindo, porque eu te conheço, Filemon, eu sei do teu coração, eu conheço o teu amor, eu sei quem você é, eu sei que você não vai maltratar esse homem, eu sei que você não vai pagar ele com a paga que ele merece, você não vai fazer isso aí, eu sei que você vai seguir minha orientação, e você ainda fará por ele muito mais do que eu estou te pedindo. E Paulo, na sua sabedoria, ele dizia, recebe de volta, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Quando ele estiver aí, abraça ele, como se você estivesse abraçando o meu coração. Irmão, quem que não vai se quebrantar diante disso? Quem que não vai ouvir isso? Quem não vai entender se Filemon era esse homem mesmo, que se preocupava tanto, se importava com as pessoas, que tinha esse amor, que tinha esse cuidado com as pessoas, como ele não abraçaria, como ele não receberia o Onésimo de volta, como ele não perdoaria aquele homem diante dessas palavras, irmãos, tão profundas que o Espírito de Deus colocou na boca de Paulo e fez ele escrever, colocou no seu coração, saiu pela sua escrita, né? Através disso aqui, irmãos, o coração de Filemon com certeza se quebrantou de uma forma tão grande que o que o Onésimo fez, o que ele roubou, se tornou em nada diante daquelas palavras. O amor que começou a fluir do seu coração, porque verdadeiramente seu coração era um coração quebrantado para Deus, era um coração que se abria, e é necessário isso, irmãos, porque pode ser a palavra mais profunda que for, pode ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que ministrar em nossa vida, se nós não tivermos um coração disposto, se nós não tivermos um coração que se abra, um coração que se quebrante, um coração que realmente se entregue, nada vai acontecer, nada vai mudar, nós vamos continuar a mesma coisa. Nada vai acontecer, mas quando nós temos um coração assim, essas palavras já são suficientes, né? O amor flui, o amor brota, e tudo mais fica menor, tudo mais desaparece. A sabedoria de Paulo ainda está no versículo 22, quando ele diz assim, quando ele diz, além de tudo isso, eu peço a você, Filemon, que me prepare um aposento, porque graças às suas orações, eu espero ser restituído a vocês. O que é que Paulo estava dizendo com muita sabedoria, irmãos? Olha, qualquer hora eu estou aparecendo por ali. Eu quero ver se você fez o que eu pedi. Eu vou ir para saber, para ver como é que você está tratando o Onésimo. Eu vou ir. Né? Então, na sabedoria dele, ele é tão sábio, irmãos, que ele não precisa ser grosso, ele não precisa ser mandão, ele não precisa, né, se impor. Ele, na sua sabedoria, diz, olha, o Filemon, você é um homem, né, acolhedor, você é uma pessoa que sempre recebeu na sua casa. Logo, por causa da oração de vocês, o Senhor vai me libertar dessa cadeia. E uma das coisas que eu quero fazer é visitar você, meu amigo. E quando eu for aí, prepara um lugarzinho para eu ficar. Mas com essa sabedoria que Paulo estava dizendo, e Filemon entendeu muito bem. Ele vai vir, ele vai querer saber o que eu fiz. Ele vai querer ver se eu realmente cumpri o pedido dele. Né? Então, é uma sabedoria tremenda, irmãos, e muito profunda, que Paulo tinha e demonstra aqui nas suas palavras. Então ele não precisou se impor, ele não precisou ser grosso, ele não precisou ser mandão, né? Esse tipo de sabedoria que nós precisamos para tudo na nossa convivência com as pessoas. Nós precisamos dessa sabedoria, né? É saber ser agradável, saber ser educado, saber ser gentil, saber reconhecer o valor das pessoas, né? Que é muito maior do que qualquer coisa, qualquer bobagem. Saber elogiar,
saber fazer um elogio muitas vezes, e nisso você reconquista o coração da pessoa, não com adulação, mas de um elogio sincero, porque não é possível que a pessoa só tenha defeito, não é possível que seu filho só tenha defeito, não é possível que seu marido, sua esposa só tenha defeito, né? E se fala tanto disso, se aponta tanto isso, e as coisas boas, e as coisas excelentes que há na vida da pessoa, será que não merece um elogio de vez em quando? Será que não merece falar? Porque um elogio que você faz vai valer muitas vezes mais do que 1000 críticas, vai valer muitas vezes mais do que 1000 grosseria, do que 1000 palavras de cobrança, vai valer muito mais. Quando você fizer um elogio para o seu filho, para a sua filha, né, às vezes diante de uma situação difícil, de uma nota baixa, e você ainda assim dizer, mas eu vi que você se esforçou, né, meu filho, esforça mais porque Deus vai te ajudar, e você vai conseguir tirar nota melhor, você realmente se esforçou. Então, irmãos, um elogio muitas vezes vale mais do que 1000 críticas, do que 1000 palavras ruins. Então nós precisamos aprender com Paulo, saber pedir sem se impor, mesmo tendo autoridade para se impor. E é o que Paulo, ele mesmo diz aqui a Filemão, no versículo 8, versículo 9, ouça aí, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar você cumprir o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo tinha autoridade para dizer para ele, olha, você é um obreiro da igreja, você está sob a minha autoridade, eu estou mandando você recebê-lo, eu estou mandando você perdoá-lo, eu estou mandando você restituí-lo, a sua presença e a sua comunhão. Paulo podia até fazer isso, né? E Filemão, ele obedeceria, né? Ele era um obreiro submisso, ele faria. Mas Paulo disse assim, eu não vou usar disso. Eu quero que você faça tudo como ele diz no versículo 14. Paulo diz assim, eu não quero, Filemão, que você faça nada forçado, mas que você faça espontaneamente. Que você faça da sua vontade, do seu querer. Eu não quero te impor nada, eu não quero que você faça nada por força, eu quero que você faça espontaneamente. Isso, irmãos, nós temos aprendido aqui esses dias. É a mesma coisa que Deus quer de nós também. Deus não quer nada forçado, Deus não quer nada empurrado, Deus não quer nada emburrado, Deus não quer nada feito de qualquer maneira, feito porque tem que fazer, porque tem que ir, porque tem que obedecer, porque tem que... Não, irmãos, Deus quer as coisas com boa vontade. Deus quer que nós sirvamos a Ele espontaneamente, com um coração voluntário, né? Um coração aberto. Deus quer isso de nós. Não é porque alguém está vendo, porque alguém está mandando, porque alguém está empurrando, porque alguém está cobrando, porque alguém está ameaçando até, não é? Ó, se não fizer, vai sofrer tal coisa. Irmão, Deus não se agrada disso aí. Deus não quer que isso seja necessário. Tem gente que parece que só funciona assim, mas não é isso que Deus quer. Deus quer espontaneidade. Deus quer voluntariedade, como nós temos aprendido aqui. Deus não quer nada obrigado. Deus não quer nada forçado. Se alguém está fazendo assim, está fazendo para mostrar alguma coisa para o homem. Está fazendo porque quer, às vezes, angariar um cargo melhor. Está pensando em ter uma posição maior diante do homem. E muitas vezes, muito mais sendo um bajulador. Sendo, como o povo diz no mundo, você sabe muito bem a palavra, né, que eu não quero falar. Mas é um bajulador, e não é isso que Deus quer. Deus quer amor sincero. Quando você fizer e souber que é por amor sincero, aí não importa o que as pessoas falam de você. Muitos irmãos são chamados de bajuladores, mas não são pessoas com amor sincero, são pessoas espontâneas, são pessoas prontas, pessoas que estão ali para o que der e vier, e elas se colocam à disposição, mesmo antes de serem chamadas, de ser requerido dela, ajuda ou qualquer coisa, ela mesmo já vem voluntariamente, espontaneamente, e se coloca à disposição, dizendo, eu posso ajudar, eu quero fazer, eu quero ajudar, o que eu posso fazer por você, irmão, o que eu posso fazer pela igreja, pastor, como eu posso servir, como eu posso ser útil, Então tem gente assim. Aí aqueles que não fazem nada ficam apontando, dizendo, olha lá o bajulador, olha lá aquele lá, e não é nada disso. Então Deus conhece o seu coração. Amém? Não tenha medo de fazer porque alguém vai criticar você, porque não está fazendo nada, e critica você porque você está fazendo, e vai chamar você de bajulador do pastor, bajulador do fulano, do ciclano. Não se preocupa com isso não, irmão. Se o teu coração é sincero, se você está sendo sincero e espontâneo, continue fazendo, porque Deus vai te recompensar um dia. Naquele dia Deus vai fazer separação entre os bajuladores e entre aqueles que tinham amor no coração e que faziam espontaneamente. Ele vai separar também aqueles que não faziam nada e que criticavam aqueles que faziam espontaneamente por amor. Então, irmão, nós precisamos disso.
Amém? Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? O Espírito de Deus te enche de espírito de voluntariedade, de espírito de graça, de espírito de espontaneidade, para que você faça cada dia, faça cada vez melhor, faça cada vez mais, e que Deus faça cada vez vir mais oportunidades para você servir a Ele, para a glória do seu santo nome. Amém? Deus tem procurado essas pessoas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos ser assim, irmãos, em nome de Jesus. Isso, Paulo vai relatando a Filemon o que aconteceu com Onésimo, para que ele o recebesse de volta. Se Onésimo aparecesse lá de cara limpa, com certeza eu ia vir tudo à toa, a Filemon ia lembrar tudo, por mais que fosse um homem manso, um homem sincero, um homem amoroso, ele ia dar uma punição para Onésimo, porque não podia ficar assim também, né? Barato, não podia ficar de qualquer forma tudo que ele fez. Mas aí Paulo passa a explicar, relatar o que aconteceu, né? E Onésimo, esse escravo fugitivo, ladrão, em sua perambulação, como ele diz para os irmãos, chega em Roma. De alguma forma ele ouve a pregação através do apóstolo Paulo, a pregação em respeito a Cristo Jesus. Ele se converte ao Evangelho e Paulo acaba convencendo que ele procedeu errado e que ele precisava consertar o seu erro. Muitas vezes, irmãos, a gente pede só perdão pelo que cometeu, mas às vezes nós temos a oportunidade de reverter a situação. Às vezes nós temos a oportunidade de desfazer o mal. Às vezes nós temos a condição de reparar o dano, né? Às vezes é um dano material, às vezes é algo que eu posso chegar lá e dizer, olha, eu prejudiquei, mas não estou aqui só para pedir perdão. Eu vim repor aquilo que eu fiz de errado. Eu vim sanar o dano que eu causei. Né? Então, às vezes, irmãos, nós temos que reparar o erro. E Onésimo agora, convencido por Deus, através do apóstolo Paulo, ele mesmo com medo, ele diz, não, eu quero ir lá voltar a servir o meu Senhor, meu patrão, eu quero lá me colocar debaixo de submissão novamente, eu vou trabalhar tudo que eu puder para repor o que eu roubei, o que eu tirei, né, o que eu prejudiquei ele, porque verdadeiramente, irmãos, Onésimo se converteu, Onésimo virou uma nova criatura, ele era um homem que ainda era escravo do homem, porque a escravidão era normal nessa época, mas o seu coração era livre agora, ele era um servo de Deus, por mais que fosse um escravo dos homens, amém? E tanto Paulo diz para Onésimo, quanto para Filemon, que agora ainda que eles tivessem aquela relação de senhor e escravo, acima de tudo, eles eram irmãos em Cristo Jesus. Eles eram irmãos em Cristo Jesus. E que a Filemon precisava recebê-lo dessa forma, porque agora, além de ter o mesmo pai espiritual, o mesmo pai na fé, que era o apóstolo Paulo, né? Ele era o pai da fé, porque foi ele quem apresentou Jesus a Filemon, e foi ele também quem apresentou Jesus a Onésimo. E ele diz, olha, vocês têm agora o mesmo pai na fé, vocês têm agora a mesma fé, vocês têm agora o mesmo Deus. Então quer dizer o quê? Vocês, acima de tudo, vocês são irmãos em Cristo Jesus. Então, irmãos, isso equivale, isso é o que é mais importante. É para isso que nós devemos olhar, né? Não é para o erro da pessoa apontar, olhar, ficar sempre lembrando. Uma irmã falou que ficar sempre olhando para trás. Nós devemos conceder o perdão, porque quando nós perdoamos, nós liberamos aquela pessoa e nós liberamos a nós também. Uma coisa ruim, uma pressão, uma coisa ruim em nosso coração, peso da nossa vida, cai por terra, tudo aquilo fica para trás e nós continuamos seguindo em frente com passos mais largos. Nós conseguimos correr na presença de Deus, nós conseguimos subir essa escada que nos leva para a glória do Senhor, porque não há peso, não há uma mochila cheia de peso em nossa vida, porque nós fazemos por onde deixar todo o peso para trás. Nós abandonamos todo esse peso do mundo, e a única coisa, o único peso que nós carregamos é o peso da cruz que nós precisamos levar a cada dia, como Jesus nos ensinou, a cruz de Cristo, né? O nome de Jesus, é isso que nós carregamos sobre as nossas vidas. No versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo ainda diz assim, no versículo 10 e 11, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, não era filho na carne, era filho na fé, né? Que gerei enquanto estava preso aqui. E ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim também. Então, Paulo ele fala aqui, eles dizem que ele está falando de forma descontraída, usando o significado do nome de Onésimo, porque o nome de Onésimo significava justamente útil, enquanto o nome de Filemon significava aquele que ama
Onésimo, escravo, tinha um nome que significava útil. Né? E Paulo dizia, olha, ele quando era teu escravo aí, e quando não tinha Jesus, ele não cumpria o significado do nome dele. Ele tinha um nome que significa útil, mas ele era inútil. Ele era um escravo mau, ele era um escravo que não trabalhava bem, ele foi um escravo que fugiu, ele foi um escravo que roubou, ele foi um inútil. Mas agora em Cristo Jesus, verdadeiramente, ele tem sido útil para mim. E quando ele voltar, ele vai ser útil para você também. Amém, irmãos? Então, o nome dele agora realmente seria aquilo significado na vida dele. Ele seria realmente útil, ele seria confiável, ele seria um escravo bom, que trabalharia com todas as suas forças, que serviria com toda fidelidade ao seu Senhor, porque agora Cristo estava no coração dele. Agora Cristo fazia parte da sua vida. Uma coisa que Paulo sempre escreve nas suas cartas é falando em relação ao marido, à esposa, ao filho, falando aos obreiros, falando à igreja, mas você vai ver que ele escreve também em relação aos senhores e aos escravos, né? Ele dizendo para os escravos, para os senhores serem bons com os seus escravos e para os escravos serem bons trabalhadores com os seus senhores, como se estivessem servindo ao próprio Deus, né? Mesmo que tivessem senhores maus, que eles fossem bons servos, porque Deus os recompensaria um dia. Paulo estava dizendo o que com isso, irmãos? Quando ele fala sobre Onésimo, ele estava dizendo para Filemão, olha, ele mudou. Assim como eu dou testemunho de ti, eu dou testemunho dele também, porque eu estou convivendo com ele. Ele se converteu de verdade. Ele realmente é como a irmã dele, segundo Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Então, Paulo deu testemunho também de Onésimo. E Paulo estava dizendo, olha, assim como Deus fez com você, Deus fez com ele. Assim como Deus te transformou e te mudou, e fez você ser o que o teu nome diz, aquele que ama, assim o Senhor fez com Onésimo também. Eu sou testemunha disso. Ele tem me servido aqui muito bem, ele tem sido um bom servo, um bom obreiro. Ele vai ser também para você. Né? Com certeza, irmãos, Filemão, que era realmente um homem de Deus, a carta não diz, né? A carta não mostra, a Bíblia não fala sobre isso, mas nós podemos imaginar que esse homem, sendo homem de Deus, sendo persuadido por aquelas palavras de sabedoria, que vinha não só de Paulo, mas vinha do Espírito Santo. Com certeza, irmãos, aquele homem, Filemão, ele recebeu Onésimo de volta, ele perdoou sua fuga e seu furto, ele o recebeu muito mais do que um escravo, ele o recebeu como um irmão em Cristo Jesus agora, porque ele acreditava no testemunho que Paulo deu em relação ao Onésimo. Então, Filemão, irmãos, deve ter refletido naquilo tudo e aceitou aquela palavra de Paulo, né? E isso deve ter sido algo tremendo, aquele reencontro, aquele momento quando Tíquico traz aquela carta, Filemão lê em alguns minutos, e ele, emocionado talvez, né, lembrando do seu amigo Paulo, lembrando da situação em que ele estava, mesmo assim se preocupou com os sentimentos dele, se preocupou com o seu coração, não queria que aquele homem amoroso fosse contaminado por algum tipo de rancor, de raiva, de mágoa daquele homem, né? E se preocupa com ele, se preocupa com aquele escravo. Ele poderia estar só se preocupando consigo, o que aconteceria com ele naquela prisão. Mas não, o Filemão começa a refletir sobre isso. E com certeza ele disse àquele obreiro, a Tíquico, olha, eu perdoo, traga ele de volta. Eu estou com uma vontade imensa de abraçá-lo, de recebê-lo, porque pelo que eu li aqui, né, eu sinto tanta saudade de Paulo, e quando eu receber esse escravo de volta, e perdoar e abraçar, é como se eu estivesse abraçando o meu amigo, é como se eu estivesse abraçando Paulo, é como se eu estivesse concedendo uma liberação de uma dívida para o próprio Paulo, meu amigo. E Tíquico diz, olha, ele já está por aí. Então ele traz Filemão, né? ele reencontra Onésimo, e eu com certeza imagino o Onésimo chegando igual aquele filho pródigo que Jesus falou na parábola, o Onésimo chegando lá, sem graça, envergonhado, cabisbaixo, e o Filemão, já com aquele coração quebrantado por causa daquelas palavras de Paulo, o trabalho do Espírito Santo na vida dele, já vai igual pai, já chega ali, abraça aquele homem, né? O homem talvez tentando falar algumas palavras, pedir perdão, dizer que ia pagar o que fez, o que devia, o que roubou, e o Filemão, ao invés de chamar as autoridades, mandar prendê-lo, ele vai lá como pai, abraça aquele homem e toma ele para si como, além do escravo, do servo, ele toma como irmão em Cristo, né? E aceita Onésimo de volta,
e algo maravilhoso o Senhor faz naquele momento, se havia alguma mágoa, algum ressentimento, se havia alguma ferida, alguma raiva, naquele momento ali acabou, tudo ficou para trás, né? Aquela contaminação não teve força contra Filemon, né? Para sujar tudo aquilo que ele era, e nem também o Onésimo sofreu a consequência do seu pecado, porque agora ele estava perdoado, né? Ele estava perdoado por causa da sabedoria, daquelas palavras amorosas e sábias do apóstolo Paulo enviadas a Filemon. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui a realidade da nossa vida muitas vezes. Assim como nós fomos perdoados, o que Filemon deve ter pensado também. Puxa, se Cristo me perdoou, se Cristo transformou a minha vida, por que não pode transformar dele? Se a graça de Deus, a transformação, o amor de Deus, o perdão de Deus veio sobre ele, veio sobre mim, por que não pode vir sobre ele também? Só porque ele é escravo, só porque ele é diferente, só porque ele é um ladrão, só porque ele é um fugitivo. Não, a graça de Deus com certeza alcança a todos em todos os lugares. E Filemon, irmãos, entende isso. Por isso ele recebe aquele escravo de volta, com o coração quebrantado e aberto. Amém? Não há uma pessoa que não seja, que Deus não seja capaz de alcançar por sua graça, por seu amor, por seu perdão. Não há uma vida sequer sobre a terra que, se abrir o seu coração, receber o perdão de Deus, o amor de Deus, não possa ser transformado por esse amor, não possa ser mudado por esse Espírito e por essa palavra. Não há uma pessoa sequer. Não há uma vida sequer, irmão. É só nós deixarmos Deus trabalhar. É só nós nos reconhecermos quem somos, mas o que Deus pode nos tornar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus possa falar melhor o seu coração. E que seu coração seja um coração limpo. Deus tem colocado dentro do seu coração amor. Deus tem colocado dentro do teu coração perdão. Deus tem colocado dentro do teu coração compreensão. E é assim que você deve agir em favor de todos aqueles que Deus trouxer nesse mundo que gira, porque o mundo gira, irmãos. Uma coisa aconteceu alguns anos atrás, de repente aquilo vem à tona diante de você, de repente você se depara com aquela pessoa novamente, porque para essas coisas o mundo é pequeno. E como você lidará com isso? Naquele dia que você tiver que se defrontar, que se confrontar com aquela situação, e que você tiver que lidar com aquilo que muitas vezes você tem retardado por muito tempo, mas Deus fazer esse mundo girar e você se encontrar diante daquela situação, muitas vezes despreparado, como você lidará com isso? Como você agirá como uma pessoa realmente que ama, uma pessoa realmente que entende que foi perdoado e que precisa perdoar, como uma pessoa que realmente recebeu o amor de Deus, está pronto para dar esse amor para quem precisa, para quem quer, para quem necessita também. Uma pessoa que crê, que acredita que Deus pode transformar qualquer pessoa, seja o mais vil pecador, seja a pessoa mais terrível, seja o pior matador, seja o pior ladrão. Eu creio, irmãos, nisso. Deus pode fazer, porque Ele tem feito na nossa vida. Muitas vezes nossos pecados eram pecados ocultos, eram pecados que as pessoas não conseguiam ver, que a justiça não podia punir, a justiça do homem, mas que os olhos do Senhor contemplavam. Pecados, como diz aí o povo, cabeludo muitas vezes, né? Pecados feios, pecados terríveis. E o Senhor esteve disposto a nos perdoar. Está ainda, caso nós reconheçamos isso e peçamos o seu perdão, irmãos, por que nós não podemos perdoar os outros? Então eu creio que nós devemos perdoar, irmãos, e compreender, e amar, e aceitar, e receber de volta. Não só porque Jesus falou que se nós não perdoássemos, nós não poderíamos ser perdoados. Porque Ele falou em Mateus 6,14, se vocês não perdoarem as pessoas, vocês não poderão ser perdoados pelo vosso Pai que está nos céus. Não só por isso, irmãos, mas por lembrar que um dia nos perdoou, que um dia nos amou, que um dia nos compreendeu, que um dia Ele assumiu as nossas dívidas, e que assim também nós devemos fazer em relação aos outros. Amém? Se Ele fez por nós, nós precisamos fazer pelos outros. Em nome de Jesus, amém? Então preste atenção bem, Filemon. Talvez você nunca tenha entendido o que Deus quisesse lhe falar através dessa pequena carta, mas uma das coisas é essa. Talvez Deus vá lhe falar mais ainda, mas uma das coisas é essa, irmãos. Que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de perdão. Amém? E isso tudo vale para você e vale para todos. Amém? Em nome de Jesus. Por isso, abra o seu coração. Se conserte com quem tem que se consertar. Se acerte com quem precisa se acertar. Não guarde coisas ruins em seu coração. Tenha um coração limpo. Tenha um coração livre. Tenha um coração liberto. Porque Jesus, Ele concede toda a capacidade para você agir dessa forma.
Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu creio, declaro e profetizo que em breve você vai estar abraçando aquele que hoje você rejeita. Em breve você vai estar conversando com aquele que você não conversava mais. Em breve você vai estar perdoando e amando aquele que você disse: eu nunca vou conseguir perdoar, nunca vou conseguir amar essa pessoa. Você vai estar liberando graça, assim como a graça foi liberada sobre a sua vida. Amém? Vamos orar em relação a isso em nome de Jesus. Oh Deus Santo e Todo-Poderoso, nós agradecemos por Tua palavra, Pai. Nós cremos na Tua palavra.